Olá, meus amados e queridos irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês, não só hoje, mas sempre, para a glória de Deus. Eu quero abordar um versículo bíblico que está lá no livro de Mateus, no capítulo de número 11. Só o versículo final para a nossa meditação, reflexão naquilo que Jesus ele tem proporcionado para nós. A Bíblia diz assim: e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Meus amados, eu senti a necessidade de gravar essa mensagem porque estamos vivendo um momento de dificuldade para a vida de todos nós, as famílias. As famílias ainda não aprenderam o quanto é importante o pai dar atenção para o filho, o esposo dar atenção para a esposa, elogiá-lo, falar com ela, conversar, se declarar. A gente vê muitas famílias se destruindo por conta disso, porque Deus o presenteou tanto o homem como a mulher. Quando Deus te deu uma esposa, Ele não te deu um troféu para ser exibido entre multidões. Mulher, quando Deus te deu um esposo, Ele não te deu um troféu para você exibir entre as multidões. Homem, Deus não te deu uma empregada, não, que faz tudo para você, lava roupa, arruma casa, comida, está ali sempre disponível para você, e você não tem valorizado. Essa mensagem ela pode ser dura. Essa mensagem, ela pode ser uma mensagem que talvez você não esperava, mas Deus colocou no meu coração de trazer essa mensagem. A solidão é algo terrível para as nossas vidas. A atenção é algo muito importante. O que é que você, esposa, o que é que vocês têm feito nos últimos dias? Será que vocês têm se dedicado a tantas coisas menos às vossas famílias? A esposa, ela precisa de um elogio, ela precisa de um carinho, ela precisa, da atenção. E muitas vezes os homens têm aquele machismo, não dá atenção à sua esposa, como se ela fosse, a sua senhora, a sua empregada, nesse termo falando. E Jesus, ele dá prova desse diferencial quando ele diz assim: aprendei de mim, que eu sou humilde, eu sou manso e humilde. Onde eu quero chegar com isso? Jesus, ele é o noivo, A igreja é a noiva adornada, e Jesus, ele sempre foi atencioso com a sua igreja, ele sempre foi atencioso. Então é uma comparação válida para o que nós estamos falando, é uma comparação válida para aquilo que nós estamos vivendo nos últimos dias. Queridos, dê atenção à sua esposa. Esposa, dê atenção ao seu esposo. Seja amigo um do outro. Sejam cúmplice um do outro. Tem muitas pessoas que gostariam de ter uma família, de ter uma esposa para elogiar, de ter um esposo para dizer: meu amado, eu te amo, de ter ali uma esposa para dizer: minha amada, você é a coisa mais importante que aconteceu na minha vida. Hoje vivemos a vida diferenciada, queridos, essa vida que vivemos muitas vezes sem dar atenção ao nosso próximo, sem dar atenção aos nossos familiares. Isso é uma vida inútil. Por que você não parou para observar que isso não é legal para a sua vida, que futuramente você vai querer ter esse tempo de atenção, ou que você vai querer dar atenção para aquela pessoa e já não vai ter mais a disponibilidade, já não vai ter mais a possibilidade de você valorizar essa pessoa que tanto precisava de um elogio, que tanto precisava de um pouquinho da tua atenção. Queridos, o que eu estou falando
é verídico. Havia um menino, sabe? Um menino muito interessante. Um menino que todos os dias queria a atenção do pai e da mãe e não tinha atenção. Ele só dava atenção aos seus trabalhos. Ele nunca dava atenção aos seus filhos. Nunca dava atenção àquele menino que era tão lindo, tão importante. Um dia a mãe compra um aparelho telefônico e ela sempre pedia informação para alguém. E ela acabou deixando o telefone de lado, comprou um outro melhor e deixou o telefone na sua casa. E aquele menino, ele ficou perplexo com aquele telefone. A partir dali, um dia ele estava brincando com as ferramentas do pai e machucou a mãozinha. O bebê com 5 anos machucou a mãozinha. E a gente sabe que muitas vezes as crianças são fortes. Só chora se a mãe estiver perto dizendo assim: ô, meu filho machucou a mão. Ou então o pai: ô filho, você machucou a mão, tal. Ele não chora, mas ele lembrou ali mesmo com o dedinho doendo, né? Ele engoliu seco, né? Doeu bastante a mão, ele soluçou, mas não chorou porque não havia uma plateia. Às vezes as crianças precisam de uma plateia para chorar. E diz a história que aquele menino lembrou do telefone, chegou lá, 2 cliquezinhos, falou: alô, uma informação por favor. Era a telefonista. E ele, começou a chorar porque ouviu uma voz do outro lado. E ela ficou um pouco desesperada, mas quis entender a história daquele garoto. E começou a ouvir ele, foi passando o tempo, eles conversaram 1 hora. Ele ficou muito feliz com aquela conversa. No outro dia, novamente, foi para a aula, tal. Chegou em casa, lembrou do telefoninho, foi lá, 3 cliquezinhos, falou novamente com a telefonista, mais 1 hora de palavras. Conversaram bastante. O tempo foi passando, o garoto foi crescendo, aprendendo um pouco mais sobre as aulas. Quando tinha dúvida, ligava lá para ela, para a telefonista. Ela sempre tinha atenção para aquele garoto. Certo dia ele foi transferido de uma cidade para outra. E já não teve mais o contato, porque quando chegou lá era outra telefonista que não dava atenção para ele. Os anos se passaram, ele cresceu, se tornou um jovem. Precisava fazer uma prova em uma outra cidade. E ele pegou o voo e foi para outra cidade, e era pertinho da cidade da telefonista. Lembrou dela. Tinha 40 minutos no aeroporto. Telefoninho, 3 cliquezinhos, falou com a telefonista. Ouviu a voz dela? Lembrou de muitos anos atrás. No começo não teve palavras, começou a chorar. E ela ficou perguntando: em que posso lhe ajudar? Em que posso lhe ajudar? E aquele moço disse assim: como é mesmo que se escreve exceção? E ela lembrou daquele garoto quando era criança. Ficou muito feliz. Conversaram bastante. Até marcaram de se encontrar. Se declarou porque ela não podia ter filhos. Mas durante 5 anos ele foi o filho. Ela sentiu o gostinho de como é legal ser mãe. E ele agradeceu porque tudo que ele conseguiu, a persistência ele teve porque ela deu atenção para ele, ensinou. Desde as aulas básicas ao avançado na escola, o tempo que ele estava com ela ali, todos os dias pelo telefone mesmo, nunca tinha se visto. Marcaram de se encontrar, mas infelizmente na data que ele foi para encontrar ela já não havia mais estado com vida. Ela tinha falecido porque ela estava doente e não quis falar para ele porque ele sofreria bastante. O que eu quero dizer com isso, querido, você que está me ouvindo agora através dessa mensagem pode não ser importante para você, mas para mim ela é. A atenção vale tudo. A atenção vale mais que dinheiro. E você precisa dar atenção para as pessoas que estão ao seu redor. Porque existem pessoas que te amam, mas você não sabe, o amor também morre. O amor também morre quando não há, alguém para regar. Se você tem uma esposa, valorize ela como a sua esposa. Ame ela como Cristo ama a igreja. Se você é esposa, tem um esposo, ame ele como a Bíblia te ensina, pois você é um pedacinho dele. Valorize. Não deixe que nada venha tirar a atenção de vocês.
nem mesmo o smartphone, nem mesmo computadores, nem mesmo as redes sociais. Seja atencioso, seja atenciosa, pois o Senhor, Ele ama essas coisas. Eu sou Cícero José, tentando edificar a sua vida com palavras e reflexões abençoadas. Só vou desistir um dia que eu não estiver mais existindo. Deus abençoe a vida de todos. Um abraço, fiquem todos com Deus.